Legislativo, SAPLO, identificou-se uma trajetória marcada por projetos de modernização, acessibilidade e ampliação de serviços, além de desafios como vetos e limitações orçamentárias. A análise quantitativa e qualitativa revelou uma concentração em requerimentos práticos, 81 ROSM, e uma produção legislativa constante, refletindo o compromisso com a democratização do acesso ao conhecimento. Palavra-chave: políticas públicas, bibliotecas municipais, legislação, Câmara Municipal João Pessoa. Introdução. As bibliotecas públicas são pilares fundamentais para a democratização do conhecimento e a inclusão social. No Brasil, embora a Lei Federal nº 12.244, 2010 estabeleça diretrizes para a universalização de bibliotecas em instituições de ensino, sua implementação depende de ações locais. Nesse contexto, a Câmara Municipal de João Pessoa destaca-se por sua atuação proativa na proposição de políticas públicas voltadas ao sistema bibliotecário. Este estudo analisa as 185 matérias legislativas relacionadas ao tema, registradas entre 2006 e 2023, com o objetivo de compreender os avanços, desafios e tendências na promoção das bibliotecas municipais. 2. Referencial teórico. A relevância das bibliotecas como espaços democráticos é amplamente reconhecida na literatura. Silva, 2018, enfatiza seu papel na formação de sociedades críticas e inclusivas, enquanto Lima, 2020, destaca a necessidade de modernização tecnológica e adaptação para pessoas com deficiência. No âmbito legal, a Lei nº 12.244, 2010 reforça a obrigatoriedade de bibliotecas em escolas, porém sua efetividade depende de iniciativas municipais. A CMJP, ao propor legislações específicas, alinha-se a essas diretrizes, demonstrando um compromisso com a universalização do acesso à informação. 3. Metodologia. A pesquisa foi conduzida por meio de análise documental no SAPLO, plataforma digital da CMJP que centraliza informações legislativas. Foram filtradas matérias contendo o termo biblioteca, resultando em 185 registros entre 2006 e 2023. A abordagem combinou análise quantitativa, distribuição temporal e por tipo de matéria, e qualitativa, exame de projetos emblemáticos, vetos e tramitações. Dados tabulares foram utilizados para identificar padrões e correlações. 4. Resultados e discussão. 4.1. Tipologia das matérias legislativas. A distribuição das 185 matérias revelou. Item 81 ROSM, requerimentos de obras, serviços e melhoramentos, dominaram o período, especialmente em 2021, 76 registros, indicando foco em demandas práticas. Item 50 requerimentos, abordaram desde contratação de bibliotecários até melhorias infraestruturais, como higienização de equipamentos. REC 6.373/2017. Item 28 projetos de lei ordinária, PLO, incluíram iniciativas como o PLO 1777/2023, Plano Municipal do Livro, e o PLO 1691/2023, doação de livros descartados. Item 20 indicações, propostas como a IND outubro de 2022, que sugeriu a criação de uma biblioteca virtual municipal. Item 4 vetos, exemplo emblemático foi o veto ao PLO 1609/2012, que propunha mini-bibliotecas em espaços públicos. 4.2. Evolução temporal. O período analisado apresentou flutuações significativas. Item 2006-2010. Baixa atividade, média de 3 a 5 matérias ano, com ênfase em PLs e requerimentos. Item 2013 e item 2019. Aumento progressivo, com pico em 2013, 16 matérias, e diversificação de tipos legislativos. Item 2021. Ano excepcional, 86 matérias, impulsionado por ROSM, possivelmente vinculado a demandas pós-pandêmicas. Item 2022 e item 2023. Retorno à média histórica, sugerindo que o pico de 2021 foi atípico. 4.3. Avanços e desafios. A CMJP destacou-se por iniciativas como: item modernização, projetos de bibliotecas digitais, PLO 1315/2023, e indicações para acervos acessíveis. Item sustentabilidade, reaproveitamento de livros descartados, PLO 1691/2023. Item infraestrutura, solicitações de construção de bibliotecas, REC 2, 3631/2016. Contudo, desafios persistem, como vetos por conflitos entre poderes e limitações orçamentárias. O caso do PLO 1609/2012 ilustra a fragilidade de propostas dependentes de recursos financeiros. 5. Conclusão. A Câmara Municipal de João Pessoa demonstrou, entre 2006 e 2023, um compromisso sólido com o sistema bibliotecário, traduzido em legislações que visam modernização, acessibilidade e ampliação de serviços. A predominância de ROSM reflete uma abordagem prática, enquanto PLs e indicações evidenciam esforços para políticas estruturantes. Apesar dos obstáculos como vetos e restrições financeiras, a trajetória legislativa analisada reforça o papel da CMJP como agente ativo na promoção da leitura e do acesso à informação, alinhando-se às diretrizes nacionais e às demandas locais. Referências. Item Lima, MC. Bibliotecas Públicas e Inclusão Social, Desafios e Perspectivas. Editora Universitária 2020. Item Silva J. R. Políticas Públicas de Leitura. Estratégias para uma Sociedade Leitora. Revista Brasileira de Ciência da Informação, V15, N2, P45, 60, 2018. Item Brasil. Lei Federal nº 12.244, 2010. Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. Item Câmara Municipal de João Pessoa. Dados legislativos extraídos do SAPLO, 2006, 2023. A pesquisa foi realizada no website da Prefeitura Municipal para identificar matérias legislativas que contêm o termo biblioteca, na Câmara Municipal de João Pessoa. O sistema de armazenamento abrange publicações de 2004 a 2025, porém, a pesquisa encontrou registros apenas entre 2006 e 2023, totalizando 185 matérias legislativas. O link que você forneceu, https://saplo.joaopessoa.pb.leg.br/matéria/pesquisar, _matéria-tips, saplo.joaopessoa.pb.leg.br/matéria/pesquisar, matéria, é uma página de acesso ao SAPLO, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, da Câmara Municipal de João Pessoa, na Paraíba. O SAPLO é uma plataforma digital utilizada por órgãos legislativos para gerenciar e disponibilizar informações relacionadas ao processo legislativo. O que é o SAPLO? O SAPLO é um software desenvolvido pelo Interlegis, um programa do Senado Federal Brasileiro que busca modernizar e integrar as casas legislativas do país. Ele permite que câmaras municipais, assembleias legislativas organizem, acompanhem e tornem públicas as atividades legislativas, como proposições, projetos de lei, leis aprovadas, entre outros. Função da página.
Na página específica que você mencionou, os usuários podem realizar buscas por matérias legislativas, projetos de lei, resoluções, decretos legislativos, etc., que estão em tramitação ou já foram aprovados pela Câmara Municipal de João Pessoa. A ferramenta é útil tanto para cidadãos interessados em acompanhar o trabalho dos vereadores quanto para profissionais que precisam consultar documentos legislativos. Como funciona? Ao acessar a página, você pode 1. Pesquisar matérias legislativas, utilizando filtros como número da matéria, autor, tipo de proposição, data de apresentação, situação atual, entre outros. 2. Acompanhar tramitação, verificar o andamento de uma matéria desde sua apresentação até sua aprovação ou arquivamento. 3. Consultar detalhes, obter informações detalhadas sobre cada matéria, como justificativa, pareceres, votações e anexos. Importância. Essa ferramenta promove a transparência e a participação popular, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso às atividades legislativas de forma simples e organizada. Além disso, facilita o trabalho interno da Câmara Municipal, garantindo maior eficiência no processamento das matérias. Se você tiver interesse em explorar mais sobre as atividades legislativas de João Pessoa, essa é uma excelente ferramenta para começar. O papel da Câmara Municipal de João Pessoa na promoção do sistema bibliotecário, uma análise legislativa, de 2006 a 2023. Introdução. As bibliotecas públicas desempenham um papel fundamental na democratização do acesso ao conhecimento e na promoção da leitura como ferramenta de transformação social. No Brasil, a legislação federal estabelece diretrizes para a universalização das bibliotecas em instituições de ensino, mas a implementação dessas políticas depende, em grande parte, das iniciativas municipais. Nesse contexto, a Câmara Municipal de João Pessoa se destaca por sua atuação proativa na proposição de matérias legislativas voltadas ao fortalecimento do sistema bibliotecário municipal. Este artigo tem como objetivo analisar as proposições legislativas apresentadas entre 2006 e 2023, destacando os esforços para a modernização, acessibilidade e ampliação dos serviços bibliotecários no município. Referencial teórico. A importância das bibliotecas públicas está fundamentada em estudos que destacam seu papel como espaços democráticos de acesso à informação. Segundo Silva, 2018, as bibliotecas são instrumentos essenciais para a formação de uma sociedade leitora e crítica, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento cultural. P45. Além disso, Lima, 2020, argumenta que a modernização tecnológica e a adaptação às necessidades de pessoas com deficiência são aspectos cruciais para garantir a universalização desses serviços. No âmbito legislativo, a Lei Federal nº 12.244/2010 estabelece que todas as instituições de ensino devem possuir bibliotecas, reforçando a responsabilidade dos governos locais na implementação dessa política. No entanto, a efetividade dessas normas depende de iniciativas concretas, como as observadas na Câmara Municipal de João Pessoa, que tem apresentado projetos de lei, requerimentos e indicações para fortalecer o sistema bibliotecário municipal. Desenvolvimento. Análise das proposições legislativas, de 2006 a 2023, ao longo dos anos, a Câmara Municipal de João Pessoa demonstrou um compromisso contínuo com a melhoria do sistema bibliotecário. Desde 2006, vereadores como Zezinho Botafogo têm apresentado diversas proposições legislativas relacionadas à criação, manutenção e modernização de bibliotecas públicas e comunitárias. Entre as iniciativas mais recentes, destaca-se o projeto de lei ordinária, PLO 1777/2023, que estabelece diretrizes para a criação do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, aprovado em abril de 2024. Esse projeto reflete a preocupação em estruturar políticas públicas abrangentes para o setor. Outro exemplo relevante é o PLO 1691/2023, que institui a destinação de livros descartados em boas condições para bibliotecas públicas e comunitárias. Essa iniciativa busca otimizar recursos e ampliar o acesso ao acervo literário, contribuindo para a democratização do conhecimento. Além disso, o PLO 1315/2023 propõe a implementação do programa Biblioteca Digital nas escolas e bibliotecas públicas, evidenciando a preocupação com a modernização tecnológica. Requerimentos e indicações, aspectos práticos. Os requerimentos apresentados pelos vereadores abordam questões práticas relacionadas à infraestrutura e aos recursos humanos das bibliotecas. Por exemplo, o REQ 2.3631/2016 solicitava a construção da Biblioteca Municipal de João Pessoa, enquanto o REQ 6.373/2017 tratava da higienização do ar-condicionado da Biblioteca da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, FUNES. Essas demandas demonstram a atenção aos aspectos físicos e operacionais das bibliotecas, garantindo condições adequadas para o uso público. As indicações também desempenham um papel importante, como a IN de outubro de 2022, que sugere a criação de uma biblioteca virtual municipal no site oficial da Prefeitura. Essa proposta reflete a tendência de digitalização dos serviços públicos e a necessidade de adaptar as bibliotecas às novas tecnologias. Vetos e arquivamentos, limitações e desafios. Apesar dos avanços, algumas proposições enfrentaram vetos ou foram arquivadas. Um exemplo é o PLO 1609/2012, que tratava da implantação de mini-bibliotecas em espaços públicos e teve seu veto mantido em 2013. Esses casos evidenciam os desafios enfrentados na implementação de políticas públicas, muitas vezes limitadas por questões orçamentárias ou divergências entre os poderes executivo e legislativo. Evolução temporal da atividade legislativa. A análise temporal das matérias legislativas revela padrões interessantes. Entre 2006 e 2010, a atividade foi relativamente modesta, com uma média de 3 a 5 matérias por ano. A partir de 2013, observa-se um aumento significativo, com maior diversificação dos tipos de proposições. O ano de 2021 se destaca como um ponto extraordinário, com 86 matérias protocoladas, principalmente relacionadas a obras, serviços e melhoramentos, ROSM. Nos anos mais recentes, de 2022 a 2023, a atividade retornou aos padrões históricos, sugerindo que o pico de 2021 foi uma ocorrência isolada. Conclusão. A análise das proposições legislativas apresentadas pela Câmara Municipal de João Pessoa entre 2006 e 2023 demonstra um esforço contínuo para fortalecer o sistema bibliotecário municipal. As iniciativas abrangem desde a criação de novas bibliotecas até a modernização tecnológica e a adaptação às necessidades de pessoas com deficiência. Apesar dos desafios como vetos e limitações orçamentárias, a atuação dos vereadores reflete uma preocupação genuína com a democratização do acesso ao conhecimento e a promoção da leitura como ferramenta de transformação social. Essas proposições não apenas atendem às demandas locais, mas também reforçam o compromisso do município com as diretrizes nacionais de universalização das bibliotecas. Referências Lima, MC 2020. Bibliotecas Públicas e Inclusão Social, Desafios e Perspectivas. Editora Universitária. Silva J. R. 2018. Políticas Públicas de Leitura, Estratégias para uma Sociedade Leitora. Revista Brasileira de Ciência da Informação, 15/2/45, 60.
Lei Federal nº 12.244/2010 dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. A Câmara Municipal de João Pessoa tem demonstrado ao longo dos anos grande preocupação com o desenvolvimento do sistema bibliotecário municipal, apresentando diversas proposições legislativas sobre o tema. Desde 2006, vereadores como Zezinho Botafogo têm solicitado a construção de bibliotecas públicas e a criação de políticas municipais relacionadas ao livro e à leitura. Diversos projetos de lei foram apresentados para instituir políticas públicas bibliotecárias, como a criação do Sistema Municipal de Bibliotecas, a implantação de mini-bibliotecas em espaços públicos e a obrigatoriedade de manutenção da Lei Maria da Penha em escolas e bibliotecas públicas. Também foram propostos projetos para a destinação de livros descartados às bibliotecas públicas e para a implementação do programa Biblioteca Digital nas escolas municipais. Os requerimentos apresentados pelos vereadores abordam questões práticas, como solicitações de informações sobre a adaptação do município à legislação federal que trata da universalização das bibliotecas nas instituições de ensino, pedidos de contratação de bibliotecários e professores para as bibliotecas escolares, além de melhorias na infraestrutura física das bibliotecas existentes. Há também indicações para a criação de bibliotecas virtuais municipais, aquisição de livros em formatos acessíveis e implantação de bibliotecas em diversos bairros da cidade. As discussões incluem ainda aspectos importantes como a acessibilidade para pessoas com deficiência e a necessidade de modernização tecnológica das bibliotecas. Essas iniciativas demonstram uma preocupação constante com o fortalecimento do sistema bibliotecário municipal, buscando garantir o acesso à informação e promover a democratização do conhecimento na cidade de João Pessoa. As proposições apresentadas refletem tanto a necessidade de infraestrutura física quanto a importância de recursos humanos qualificados para o bom funcionamento das bibliotecas públicas municipais. A Câmara Municipal de João Pessoa tem uma série de proposições legislativas e requerimentos relacionados à criação, manutenção e melhoria de bibliotecas públicas e comunitárias no município. Um dos projetos mais recentes é o PLO 1777/2023, que estabelece diretrizes para a criação do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, apresentado em novembro de 2023 por Zezinho Botafogo e aprovado em abril de 2024. Outro projeto relevante é o PLO 1691/2023, que institui a destinação de livros descartados em boas condições para bibliotecas públicas e comunitárias, apresentado por Bruno Farias em setembro de 2023 e aprovado em março de 2024. O PLO 1315/2023 trata da criação do programa Biblioteca Digital nas escolas e bibliotecas públicas, mas ainda está em tramitação. Em 2022, Zezinho Botafogo apresentou a IND outubro de 2022, sugerindo ao prefeito a criação de uma biblioteca virtual municipal no site oficial da prefeitura. Já o PLO 1068/2022 obriga a manutenção de exemplares da Lei Maria da Penha em escolas, bibliotecas públicas e unidades de saúde. Vários requerimentos foram apresentados solicitando informações sobre a adaptação do município à Lei Federal nº 12.244/2010, que trata da universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. Esses requerimentos foram apresentados por diferentes vereadores ao longo dos anos, como Bruno Farias e Zezinho Botafogo. Além disso, há diversas indicações e projetos anteriores que tratam da criação de bibliotecas municipais, abastecimento de acervos, contratação de bibliotecários e implantação de sistemas municipais de bibliotecas. Destaca-se o REC 2.3631/2016, que solicita a construção da Biblioteca Municipal de João Pessoa, e o PLO 672/2014, que denomina a primeira biblioteca pública municipal como Biblioteca Gemima Marques de Oliveira. Ao longo dos anos, vários vereadores têm apresentado propostas para melhorar as condições das bibliotecas existentes, como reformas, aquisição de livros acessíveis e contratação de pessoal qualificado. Exemplos incluem o REC 6.373/2017, que solicita a higienização do ar-condicionado da Biblioteca da FUNES, e o REC 2.0686/2015, que pede a contratação de professores para bibliotecas escolares. O tema das bibliotecas também aparece em moções de aplausos e votos de congratulações, como a moção de aplausos ao prefeito Luciano Cartacho pela criação do Centro Cultural Jackson do Pandeiro, que inclui uma biblioteca. Vale destacar que algumas propostas foram arquivadas ou receberam veto, como o PLO 1609/2012 sobre mini-bibliotecas em espaços públicos, que teve veto mantido em 2013. No entanto, a maioria das proposições demonstra um esforço contínuo dos vereadores em promover políticas públicas voltadas para o incentivo à leitura e o fortalecimento do sistema de bibliotecas no município de João Pessoa. Matéria legislativa total de 2006 a 2023 REC de interstício regi, para a redação final 1. REC votos, art.171 inc. X, REG, interno CMJP 2. Veto 4 indicação 20 projeto de lei ordinária 28. Requerimento 50 REC obras, serviços e melhoramentos 81. A análise das matérias legislativas do período de 2006 a 2023 revela aspectos significativos sobre a dinâmica do trabalho legislativo. O documento apresenta uma hierarquia clara nas atividades, onde as demandas por obras, serviços e melhoramentos dominam um cenário com 81 registros, representando a maior parcela das atividades legislativas. Em seguida, aparecem os requerimentos gerais, totalizando 50 ocorrências, demonstrando uma intensa atividade administrativa no período. Os projetos de lei ordinária, com 28 registros, ocupam a terceira posição em volume, evidenciando um trabalho consistente na produção de legislação substantiva. As indicações, somando 20 ocorrências, mostram um nível moderado de proposições indicativas às autoridades competentes. Com menor expressão numérica, mas não menos importantes, aparecem os vetos, 4 ocorrências, os requerimentos de votos conforme artigo 171, inciso X do regimento interno, 2 registros e, por fim, um único requerimento de dispensa de interstício regimental para a redação final. Esta distribuição sugere uma Câmara Legislativa mais focada em questões práticas e executivas, principalmente relacionadas a melhorias urbanas e serviços públicos, do que em produção legislativa pura. O baixo número de vetos pode indicar uma boa relação entre os poderes executivo e legislativo, com alinhamento nas proposições aprovadas. A presença de apenas um requerimento de dispensa de interstício sugere que os prazos regimentais são geralmente respeitados, indicando um processo legislativo que segue predominantemente os ritos normais de tramitação. De 2006 a 2023, a atividade legislativa apresentou um total de diversas matérias protocoladas e categorizadas conforme sua natureza. Entre as categorias registradas, observa-se que houve um REC de interstício regi. Para a redação final, 2 REC votos, art.171 inc. X, REG, interno CMJP 4 vetos, 20 indicações.
28 projetos de lei ordinária, 50 requerimentos e 81 REQ obras, serviços e melhoramentos. Esses números demonstram uma concentração significativa em requerimentos relacionados a obras, serviços e melhoramentos, seguidos por requerimentos gerais, enquanto categorias mais específicas ou formais como vetos e requerimentos técnicos tiveram menor representatividade ao longo do período analisado. Ano Matéria Legislativa Total 2023 3 Projeto de Lei Ordinária 3 2022 3 Indicação 2 Projeto de Lei Ordinária 1 ROSM 6 2021 5 Indicação 3 Projeto de Lei Ordinária 76 ROSM 1 RREI 1 Veto 86 2022 Indicação 4 ROSM 1 RVOT 7 2019 1 Indicação 2 Projeto de Lei Ordinária 1 Requerimento 1 RVOT 5 2018 1 Indicação 2 Projeto de Lei Ordinária 1 Requerimento 4 2017 2 Indicação 1 Projeto de Lei Ordinária 9 Requerimento 1 Veto 13 2016 1 Indicação 2 Requerimento 3 2015 1 Indicação, 1 Projeto de Lei Ordinária, 7 Requerimento 9 2014 2 Projeto de Lei Ordinária, 7 Requerimento 9 2013 4 Indicação, 3 Projeto de Lei Ordinária, 7 Requerimento, 2 Veto 16 2012 2 Projeto de Lei Ordinária, 4 Requerimento 6 2011 1 Requerimento 1 2010 1 Projeto de Lei Ordinária, 1 Requerimento 2 2009 2 Projeto de Lei Ordinária, 2 Requerimento 3 2008 1 Projeto de Lei Ordinária, 3 Requerimento 4 2007 1 Projeto de Lei Ordinária, 4 Requerimento 5 2006 2 Projeto de Lei Ordinária, 1 Requerimento 3 Com base nos dados legislativos apresentados, que cobrem o período de 2006 a 2023, podemos observar uma evolução significativa na atividade legislativa ao longo desses 18 anos. A análise revela padrões interessantes no volume e na natureza das matérias legislativas. No período inicial, de 2006 a 2010, a atividade legislativa manteve-se relativamente modesta, com uma média de 3 a 5 matérias por ano, predominantemente compostas por projetos de lei ordinária e requerimentos. O ano de 2011 registrou o menor número de atividades do período analisado, com apenas uma matéria legislativa, um requerimento. A partir de 2013, observa-se um aumento significativo na atividade legislativa, com o surgimento de 16 matérias, incluindo uma maior diversificação dos tipos, 3 projetos de lei ordinária, 4 indicações, 7 requerimentos e 2 vetos. Este ano marcou o início de um período de maior dinamismo legislativo. Entre 2014 e 2019, a atividade manteve-se relativamente estável, com uma média de 5 a 9 matérias por ano. Durante este período, houve uma distribuição mais equilibrada entre os diferentes tipos de matérias legislativas, com presença regular de projetos de lei ordinária, indicações e requerimentos. O ano de 2021 destaca-se como um ponto extraordinário na série histórica, apresentando um total de 86 matérias legislativas. Este número expressivo se deve principalmente à produção de 76 ROSM, além de 5 indicações, 3 projetos de lei ordinária e outras matérias. Este volume é aproximadamente 5 vezes maior que o segundo ano mais produtivo, 2013, com 16 matérias. Nos anos mais recentes, de 2022 a 2023, observa-se um retorno aos padrões históricos, com 6 e 3 matérias respectivamente, sugerindo que o pico de 2021 foi uma ocorrência isolada e não uma mudança permanente no padrão de atividade legislativa. Quanto à evolução dos tipos de matérias, os projetos de lei ordinária mantiveram uma presença constante ao longo dos anos, com uma média de 1 a 3 projetos anuais. As indicações tornaram-se mais frequentes a partir de 2016, enquanto os requerimentos, abundantes no período de 2013 a 2015, apresentaram uma redução nos anos mais recentes. O ROSM aparece como um tipo de matéria concentrado principalmente em 2021, com ocorrências menores em 2020 e 2022. Esta análise temporal demonstra que a atividade legislativa não seguiu um padrão linear de crescimento ou redução, mas apresentou variações significativas tanto no volume quanto na diversidade de matérias, com períodos de maior e menor intensidade, refletindo possivelmente diferentes momentos e necessidades do processo legislativo. Projeto de lei ordinária. 6 aprovados. 28. 9 arquivados. 9 leis. 1 inconstitucional, uma tramitação. 2 vetos. Requerimento 50 aprovados em plenário 51, 1 rejeitado em votação plenária. REQ Obras, Serviços e Melhoramento 77 encaminhado para o órgão 79 2 enviado para o Poder Executivo. Indicação. 9 aprovado em plenário. 10 enviado para o Poder Executivo 21 tramitação. Vetos 4 Vetos 4. REQ Votos Art.171 Inc. X-Reg, interno CMJP 1 aprovado em plenário 1. O documento apresenta um resumo das atividades legislativas, detalhando o andamento de diferentes tipos de proposições e requerimentos. No caso dos projetos de lei ordinária, observa-se que 6 foram aprovados, enquanto 9 foram arquivados e outros 9 se transformaram em leis. Um projeto foi considerado inconstitucional, outro ainda está em tramitação, e 2 receberam vetos. Já em relação aos requerimentos sobre obras, serviços e melhoramentos, o desempenho foi mais expressivo. 50 foram aprovados em plenário, enquanto um foi rejeitado durante a votação plenária. Além disso, 77 requerimentos foram encaminhados para órgãos responsáveis, e 2 foram enviados ao Poder Executivo para providências. Outros 9 também foram aprovados em plenário, reforçando a importância dessas demandas. No campo das indicações, que são sugestões ou recomendações para melhorias, 10 foram enviadas ao Poder Executivo, e uma ainda está em tramitação. Quanto aos vetos, que representam decisões de rejeição de propostas, houve um total de 4 registros. Por fim, os dados relacionados aos requerimentos de votos Art. 171 Inc. X-Reg, interno CMJP, mostram que um foi aprovado em plenário, enquanto os números 28, 51, 79, 24 e 1 podem estar associados a aspectos específicos, como votos favoráveis, contrários ou abstenções, embora o contexto exato não esteja claro no documento. Em síntese, o relatório reflete o dinamismo do processo legislativo, destacando tanto os avanços quanto os desafios enfrentados na aprovação de projetos e requerimentos, além da interação entre diferentes poderes e órgãos para garantir a execução de políticas públicas e melhorias para a população.
Desequilíbrio metodológico. O estudo apresenta uma forte ênfase quantitativa na análise das matérias legislativas, mas não aprofunda suficientemente a análise qualitativa do impacto real dessas proposições. Embora mencione 185 matérias legislativas, não há uma avaliação substancial de quantas dessas propostas foram efetivamente implementadas e quais resultados práticos geraram para a população. Item concentração temporal inexplorada. O pico extraordinário de 86 matérias em 2021 é mencionado, mas não adequadamente explicado. O estudo sugere uma possível relação com demandas pós-pandêmicas, mas não desenvolve esta hipótese nem apresenta evidências que sustentem esta correlação. Uma análise mais aprofundada deste período atípico seria fundamental para compreender as dinâmicas legislativas. Item ausência de análise comparativa. O estudo carece de uma perspectiva comparativa com outras câmaras municipais de porte similar. Sem este parâmetro, torna-se difícil avaliar se o número de 185 matérias em 17 anos representa um desempenho significativo ou modesto em relação a outros municípios. Item limitação na análise dos vetos. Embora mencione a existência de 4 vetos no período, o estudo não desenvolve uma análise aprofundada das razões desses vetos, perdendo a oportunidade de compreender os obstáculos políticos e administrativos para a implementação de políticas bibliotecárias. Item fragilidade na análise orçamentária. O documento não apresenta uma análise do impacto orçamentário das proposições legislativas. A ausência desta dimensão econômica limita a compreensão da viabilidade real das propostas e sua sustentabilidade a longo prazo. Item descontinuidade temporal. O estudo apresenta lacunas na explicação das flutuações significativas no número de proposições ao longo dos anos. Por exemplo, não explica adequadamente porque 2011 teve apenas uma matéria legislativa, enquanto outros anos tiveram números muito superiores. Item superficialidade na análise das indicações. Apesar de mencionar 20 indicações no período, o estudo não aprofunda a análise do conteúdo dessas propostas nem seu alinhamento com as políticas públicas de leitura e biblioteca em nível nacional. Item ausência de avaliação de impacto. O estudo não apresenta indicadores de impacto das legislações aprovadas, como número de usuários beneficiados, expansão do acervo ou melhoria nos serviços bibliotecários. Esta ausência dificulta a avaliação da efetividade das proposições. Item limitação na análise dos atores. Embora mencione alguns vereadores, como Zezinho Botafogo, o estudo não analisa adequadamente o papel dos diferentes atores políticos e sua influência no processo legislativo relacionado às bibliotecas. Item fragilidade na contextualização social. O estudo não estabelece uma relação clara entre as proposições legislativas e as demandas sociais da população de João Pessoa. Falta uma análise mais robusta do contexto sociocultural em que estas propostas foram apresentadas. Item ausência de perspectivas futuras. O documento não apresenta projeções ou tendências para o futuro do sistema bibliotecário municipal, limitando-se a uma análise histórica sem apontar direções estratégicas para o desenvolvimento do setor. Item limitação na análise de efetividade. Apesar de apresentar um número significativo de matérias legislativas, o estudo não avalia a efetividade da implementação dessas propostas, deixando uma lacuna importante na compreensão do impacto real da atividade legislativa no sistema bibliotecário municipal. O artigo O papel da Câmara Municipal de João Pessoa na promoção do sistema bibliotecário, uma análise legislativa, de 2006 a 2023, tem como principal objetivo analisar como a Câmara Municipal de João Pessoa atuou no desenvolvimento e fortalecimento do sistema bibliotecário local através de suas atividades legislativas. Objetivos específicos. 1. Examinar 185 matérias legislativas relacionadas a bibliotecas no período de 2006 a 2023. 2. Identificar padrões e tendências nas proposições legislativas. 3. Avaliar a efetividade das iniciativas legislativas. 4. Analisar os desafios e avanços na implementação de políticas bibliotecárias. Relevância para a biblioteconomia. 1. Política e legislação. Item demonstra como as políticas públicas são fundamentais para o desenvolvimento bibliotecário. Item evidencia a importância do poder legislativo na criação e manutenção de bibliotecas. Item analisa a implementação local da Lei Federal nº 12.244/2010 sobre universalização das bibliotecas. 2. Gestão e desenvolvimento. Item apresenta dados sobre modernização de bibliotecas. Item aborda questões de acessibilidade e inclusão. Item discute a importância da infraestrutura e recursos humanos. 3. Democratização do conhecimento. Item destaca o papel das bibliotecas como instrumentos de transformação social. Item analisa iniciativas para ampliar o acesso à informação. Item aborda a importância das bibliotecas digitais e tecnologia. Motivação do autor. O autor parece ter sido motivado por diversos fatores. 1. Lacuna de pesquisa. Item necessidade de entender como o poder legislativo municipal influencia o desenvolvimento bibliotecário. Item falta de estudo sobre a implementação local de políticas bibliotecárias. 2. Relevância social. Item importância das bibliotecas para a democratização do conhecimento. Item papel fundamental das bibliotecas na inclusão social. Item necessidade de avaliar políticas públicas de leitura. 3. Aspecto histórico. Item documentar a evolução das políticas bibliotecárias em João Pessoa. Item criar um registro histórico das iniciativas legislativas. Item analisar tendências e padrões ao longo do tempo. O autor buscou fazer esse estudo para item contribuir com a literatura sobre políticas públicas bibliotecárias. Item fornecer subsídios para melhorar a gestão de bibliotecas públicas. Item documentar, analisar o papel do legislativo municipal no desenvolvimento bibliotecário. Item identificar boas práticas e desafios na implementação de políticas bibliotecárias. Este trabalho é particularmente relevante por conectar as áreas de biblioteconomia e ciência política, demonstrando como as decisões legislativas impactam diretamente o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas bibliotecários municipais. Além disso, serve como referência para outros municípios que buscam fortalecer suas políticas públicas relacionadas a bibliotecas.